Convido a abrir a Escritura em Marcos 15. Eu lerei do verso 1 ao 5, mas vou pregar do 3 ao 5. Semana passada eu preguei 1 e 2. Hoje nós vamos terminar essa primeira sessão do julgamento de Jesus através dos romanos. Então Marcos 15, 1 a 5 será a nossa leitura, mas eu vou pregar do verso 3 ao 5. Diz assim a Sagrada Escritura, Marcos 15, 1 a 5. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, por meio do Teu Filho amado, nós oramos ao Senhor, diante do trono da Tua graça, nos céus. Nós podemos entrar nessa realidade espiritual, espiritualmente também dizendo, porque o Senhor Jesus consagrou esse novo e vivo caminho pelo seu véu, isso é, sua carne, ó Pai, e nos deu livre acesso ao trono de graça do Senhor. Por isso, nós imploramos que o Senhor derrame ainda mais graça sobre nós nessa noite. Senhor, nós não somos nada, nós somos pequenos, tacanhos, e por isso, nós precisamos da ajuda do Senhor, para entender Tua palavra, e não só isso, também praticar a Tua palavra, que nós não sejamos como aqueles que Tiago, irmão de Cristo, os acusou de serem ouvintes e pessoas negligentes por não praticar a Tua santa lei. Que o Senhor dê graça, que a lei da perfeita liberdade esteja crivada no nosso coração, para praticá-la em honra e glória e louvor ao Teu nome. E que nessa noite o Senhor venha nos instruir ainda mais sobre a beleza de Cristo, sobre o seu ato salvífico para conosco, mas também do seu exemplo que deve ser seguido nas nossas vidas. Ó Senhor, eu creio no Espírito Santo, creio que Teu Espírito habita em nós crentes e pode, ó Deus, aplicar essas coisas no nosso coração. E creio que o Teu Espírito Santo pode quebrar os corações mais duros e também aplicar de maneira salvífica aqueles que aqui estão nessa noite, mas ainda não creram em Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Que eles vejam o Cristo redivivo nessa noite, como Paulo viu na estrada de Damasco, obviamente não fisicamente, mas pelos olhos da fé. Eu lhe imploro isso, e que concorra tudo o que eu lhe pedi, para a honra e glória do Teu nome somente, em Cristo Jesus, amém. Queridos irmãos, como você reage a críticas injustas? Como você reage a pessoas que falam coisas para você que não são condizentes com a verdade? E como você reage diante do sofrimento? Em último lugar, quais são os motivos do seu sofrimento? São pecados e que você está colhendo as consequências? Ou é um sofrimento piedoso que Deus lançou na sua vida
para que isso seja grato a Ele. O texto que nós vamos ver hoje responde a essas perguntas e que o Senhor aplica aos nossos corações para que aprendamos a seguir o exemplo de Cristo que nós veremos nesse texto. Antes de nós entrarmos no texto e vermos qual é a sua ideia principal, na semana passada nós meditamos nos 2 primeiros versículos de Marcos 15, e nós vimos que aqueles 2 primeiros versículos nos ensinam sobre a majestade de Cristo. Cristo estava sendo julgado por Pilatos, mas quando Pilatos perguntou a ele se ele de fato era rei, nós vimos aqui que Jesus respondeu positivamente. Ainda que o relato de Marcos seja singelo, nós vimos pelos outros evangelhos que Jesus deu uma resposta completa a Pilatos, mostrando que de fato ele era rei. No entanto, o seu reino era um reino espiritual, um reino de graça, um reino de salvação. Hoje nós vamos ver a segunda parte desse texto, ou o outro lado da moeda, que vai nos ensinar sobre a identidade de Cristo. Sim, Cristo é um rei, mas Cristo também, como nós vamos ver através do texto de hoje, é um cordeiro mudo. Então, esses 5 versículos ensinam que Cristo é rei, mas o nosso rei é o cordeiro mudo dado por Deus para a nossa salvação. E hoje eu espero que os irmãos entendam esta verdade, que Cristo é o nosso cordeiro pascal, que Cristo é a única maneira dos nossos pecados serem perdoados. Vamos ver esta verdade por meio dos 3 versículos que vamos meditar nessa noite. Em primeiro lugar, o verso 3 diz: então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Como nós vimos na semana passada, o Senhor Jesus Cristo foi acusado lá fora do pretório ou da fortaleza Antônia pelos sacerdotes e pelo sinédrio, e Pilatos entra então na fortaleza Antônia, ele interroga Jesus, Jesus responde que é um rei espiritual, Pilatos entende isso, Pilatos então sai da fortaleza Antônia ou do pretório e declara aos líderes judeus: eu não acho crime algum nesse homem. Então o versículo 3 é o que acontece posteriormente a Pilatos falar como persona pública que Jesus não tinha crime algum do qual eles o acusavam. E diante disso nós temos o verso 3, o então aqui tem a ver com isso, já que Jesus foi acusado de muitas coisas e Pilatos o considerou de maneira prévia inocente, então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. O evangelista Marcos nos mostra que Jesus agora vai ser acusado pelo sinédrio e principais sacerdotes porque a armadilha deles está falhando. Pilatos não caiu no simulacro daqueles homens. Pilatos havia percebido que Jesus era inofensivo em relação ao Império Romano, que ele era inocente das acusações que haviam sido previamente apresentadas a ele. E diante disso, então, esses líderes corruptos dos judeus se preocuparam e se apressaram a apresentar novas acusações e mais graves acusações diante do governador romano. Antes de nós vermos essas acusações, é importante meditarmos em 2 coisas acerca dessa atitude desses homens. O fato deles estarem novamente acusando Jesus e acusando Jesus de maneira falsa, injusta. O que nós podemos aprender com essa atitude dos líderes judeus? Em primeiro lugar, nós podemos aprender com o pecado em si que eles estão praticando. De maneira categórica, os principais líderes judeus aqui estão quebrando o 9º mandamento.
que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Os nossos irmãos puritanos, que cunharam os nossos símbolos de fé, interpretando fielmente as Escrituras quanto aos mandamentos de Deus, notaram que acerca deste mandamento, o que Deus exige de nós é preservar o bom nome das pessoas. Jesus, meus irmãos, possuía um bom nome diante de toda a nação judaica. O povo admirava Jesus grandemente. Jesus nada havia feito de agravante para não ter um bom nome. Jesus nada havia praticado contra pessoa alguma para que houvesse má fama ou houvesse qualquer tipo de coisa pelo qual eles pudessem acusar Jesus. Diante disso, eles fazem um esforço ilícito para acusar o Senhor, enquanto o contrário é o que deveria ser feito. Naquele momento, eles deveriam envidar esforços lícitos e proveitosos para manter o bom nome de Jesus. Eles deveriam reconhecer que Deus operava na vida de Jesus. Eles deveriam se alegrar com as dádivas de Deus no ministério de Cristo e, na medida do possível, defender a honra de Cristo, respeitando. Afinal, foi isso que o Senhor ensinou a viver nas Escrituras para cumprir esse mandamento. Lá no profeta Zacarias, profeta qual nós lemos na nossa liturgia, no capítulo 8, verso 16, diz: eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas portas, ou seja, não julguem injustamente, e façam isso segundo a verdade, e em favor da paz. Contudo, o que esses homens fizeram era justamente o que Deus proíbe no 9º mandamento. O 9º mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade, tudo que é injurioso, tanto a nossa reputação como a reputação do nosso próximo. E eles fizeram isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, sendo testemunhas falsas no tribunal de César. Anteriormente, esses homens quebraram esse mesmo princípio quando eles subornaram testemunhas falsas para apresentar-se diante de Caifás e acusar Jesus de blasfêmia, de destruição do templo. Agora, ao invés de trazer testemunhas falsas, esses homens aprofundam no pecado e eles mesmos se tornam as testemunhas falsas contra Jesus. Em segundo lugar, eles aqui quebram este mandamento difamando Jesus, mentindo contra Jesus. E por isso as atitudes desses homens mostram que eles não estavam preocupados de fato com a lei de Deus. Lembre-se, eles acusaram Jesus de blasfêmia, eles condenaram Jesus à morte por blasfêmia, que é um pecado contra o 3º mandamento, e agora eles estão quebrando o 9º mandamento, para matar Jesus. Isso aponta para a hipocrisia que esses homens têm no coração, a falsa religiosidade dos homens que deveriam ser transparentes, fiéis e serem exemplo de piedade da nação judaica. Ao invés de servir a Deus com consciência limpa, com uma vida piedosa e libada, esses homens são quebradores irremediáveis da lei. E como disse, eles estão contrariamente à palavra de Deus. Zacarias 8, 17, o versículo seguinte diz: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Veja, não é falar mal, é não pensar mal de alguém. Nem ame o juramento falso. Essas pessoas são testemunhas falsas, olha, porque todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. E veja, eles preferem se colocar debaixo do ódio, da ira de Deus, do que falar a verdade em prol de Cristo. A segunda coisa que nós aprendemos dessa atitude vil desses homens é quão terríveis são os líderes religiosos quando eles são corruptos. Os líderes religiosos, pela palavra de Deus, são aqueles que mais devem prezar por uma vida santa e respeitosa ao Senhor. Eles deveriam ser os defensores da lei,
da conduta, da moral cristã. Contudo, quando se corrompem, são aqueles que mais perseguem as pessoas piedosas, aquelas pessoas que de maneira humilde, simples, procuram servir a Deus com santo temor e reverência. Esses líderes religiosos corruptos, nos tempos de Jesus, antes de Jesus, nos nossos tempos, vão zombar das pessoas piedosas, vão atribuir nomes pejorativos a essas pessoas. Lembre-se, esses mesmos homens foram aqueles que chamaram Jesus de endemoniado, que chamavam os apóstolos de galileus. E dentro das possibilidades, líderes religiosos corruptos são aqueles que procuram aniquilar os piedosos. Infelizmente, essa é uma realidade que aconteceu nas Escrituras e em toda a história da igreja. Poderíamos citar inúmeros exemplos da história da igreja em que isso aconteceu, mas eu gostaria de falar uma que nós temos provado na nossa denominação no tempo presente. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, os homens que são fiéis aos símbolos de fé são chamados de neopuritanos. Eles são zombados, são tidos como radicais, pessoas sem amor, apenas porque querem seguir os símbolos os quais eles mesmos juraram proteger. Interessante que aqueles pastores dentro da nossa denominação que perseguem tais pessoas, eles também juraram proteger esses símbolos e quebram, portanto, o terceiro e o nono mandamento ao mentir e ainda perseguir pessoas que querem ser fiéis. Curiosamente, o presidente do nosso Supremo Concílio, depois que acertadamente o nosso Concílio Superior decidiu que, por exemplo, as mulheres não devem assumir o púlpito, segundo uma das perguntas do Catecismo Maior, ele veio a público e disse que isso era neopuritanismo e disse que não deveriam ser seguido essa atribuição dada pelo concílio. Mas veja, um concílio maior é superior a qualquer pessoa. É esse tipo de coisa que nós temos vivido na nossa denominação e em outras. Você pode ler a história de Charles Haddon Spurgeon, que ele foi perseguido dentro da denominação batista por pregar a verdade e por não sucumbir às doutrinas anticristãs que estavam entrando no seio da igreja, como, por exemplo, as doutrinas que diziam que os milagres de Jesus não eram verdadeiros. O famoso liberalismo teológico. Só à guisa de exemplificação, dois exemplos bem próximos de nós. A questão agora é, o que eles acusam Jesus, já que eles são assim? Em primeiro lugar, Marcos não registra, mas nós temos o registro dessas acusações nos outros evangelhos. Em João 18:30, esses homens acusam Jesus de ser um malfeitor. Os acusadores inventaram essa situação dizendo que Jesus era um criminoso, um malfeitor. Enquanto nós podemos folhear as páginas do Evangelho e claramente através do registro inspirado, histórico dos evangélicos, ver que Jesus passou por toda parte fazendo bem, curando pessoas, ensinando, orando por pessoas. Na verdade, os malfeitores são esses homens. Eles eram os criminosos que roubavam a nação através do comércio da religião no templo. Eles eram os criminosos que odiavam os romanos. Eles eram os insubordinados e criminosos, mas eles acusaram Jesus de ser exatamente aquilo que eles eram. Além disso, lá em Lucas 23, verso 2, eles acusaram Jesus de insubordinação. Eles disseram para Pilatos que encontraram Jesus pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César. Ou seja, eles disseram literalmente: Jesus é contra o imposto de César. Nós sabemos que isso não é verdade, porque naquela mesma semana, na controvérsia de Jesus com os escribas, eles perguntaram a Jesus:
é lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, pegando um denário, disse: de quem você finge inscrição? De César. E ele então disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, como um bom cumpridor da lei, no 5º mandamento ele sabia que ainda que César fosse uma autoridade ímpia, maldita, um homem vil, pecador, e que cometia toda espécie de torpezas possíveis, ainda era a instituição de Deus, isto é, aquele homem foi ordenado por Deus como imperador, e Jesus estava debaixo dele. Depois disso, acusaram Jesus de ser um agitador do povo, como está em Lucas 23, 5 e 14. Eles afirmaram categoricamente: Jesus alvoroça o povo, ele ensina desde a Judéia e da Galiléia até aqui, provocando as multidões. É verdade que Jesus atraía multidões, mas Jesus atraía multidões através do seu ensino, que não era como o dos escribas e fariseus. Jesus deixava as pessoas maravilhadas, porque seu ensino era de autoridade, e ensinava o Antigo Testamento como cumprimento patente nele, e naquele momento da história, a plenitude do tempo. Também Jesus atraía multidões, que infelizmente o seguiam, não porque eram crentes, mas porque ele fazia inúmeros sinais, e inclusive eles queriam comer às custas de Jesus. Lá em João 6, Jesus disse que eles seguiam porque comiam pães e se fartavam. Contudo, em nenhum momento nós podemos ver Jesus alvoroçando o povo. Inclusive em João 6, que eu acabei de citar, naquele momento em que Jesus realizou a primeira multiplicação de pães e peixes, a multidão na Galiléia se reuniu e quis proclamar Jesus rei. Jesus dispensa os apóstolos, Jesus cruza o mar, aquela multidão chega até Jesus, e Jesus dá aquele verdadeiro discurso que, segundo a opinião dos seus discípulos, foi duro, dizendo que quem quer ser discípulo de Jesus deve comer da sua carne e beber do seu sangue, isto é, deve se misturar com Jesus, se unir a Jesus, tanto na sua vida, na sua morte, em todas as coisas no seu discipulado. E o que acontece com aquela multidão? Vai embora. E Jesus disse para os apóstolos: vocês querem ir embora também? E eles então, pelo Espírito Santo, disseram: só o Senhor tem palavras de vida eterna. E Jesus ainda vai acrescentar: vocês são 12 e um de vocês ainda é o diabo. Jesus nunca amotinou o povo. Além disso, eles acusam Jesus de blasfêmia. Em João 19, 7, eles disseram a Pilatos que Jesus fez a si mesmo filho de Deus, e isso chocou Pilatos. Segundo a lei judaica, a blasfêmia era sim uma pena capital. No entanto, Jesus não havia cometido blasfêmia, e Jesus foi acusado de blasfêmia num tipo de tribunal forjado, em que falsas testemunhas o acusavam, e ele ainda foi espancado naquele tribunal. E naquele mesmo tribunal, Jesus nunca disse nenhum agravo em relação a Deus. Pelo contrário, o que ele disse é que ele era o Filho do Homem e que ele voltaria com poder e glória para julgar todas as pessoas, o que é verdade. E em último lugar, eles acusaram em João 19, 12, Jesus de sedição. Os judeus chamaram Pilatos e disseram: se você solta Jesus, você é um amigo de Jesus e inimigo de César, porque este homem quer se fazer rei contra César. Veja, Pilatos acabou de interrogar Jesus e Jesus disse que ele era rei, mas ele não era um rei humano, ele era um rei espiritual, e que em nenhum momento ele era um homem disposto a fazer sedição contra Roma. Nós devemos lembrar que em todo esse ministério de Marcos, registrado aqui, em qual momento Jesus se chamou de Messias? Em nenhum. Porque o conceito de Messias dos judeus era que o Messias era um rei político. Por isso Jesus se chama de Filho do Homem,
que é aquele que governa em poder e glória espiritualmente. Portanto, a própria maneira como Jesus se chamava mostrava que de fato ele era um rei, mas um rei espiritual, um rei eterno, um rei que tinha uma natureza que reina e uma natureza humana que reinaria. Por isso ele disse diante de Pilatos estas verdades. Diante disso, o reverendo Moe, ele disse o seguinte: a ironia da situação é avassaladora. Jesus, que é de fato rei dos judeus, em um sentido profundamente espiritual, recusou-se a liderar uma revolta política. No entanto, agora, condenado por blasfêmia pelos judeus por causa de suas reivindicações espirituais, ele é acusado por judeus perante Pilatos de ser precisamente aquilo que ele nunca quis ser e aquilo que ele decepcionou a multidão judaica, isto é, um insurgente político. Jesus se recusa a declarar-se culpado ou se defender, porque nunca foi aquilo a qual eles acusaram. Enfim, todas as acusações que eles fizeram contra Jesus eram falsas. Esses homens eram perjuros, e eles é que deveriam ser sentenciados e mortos. E então nós vemos o quão baixo os homens podem chegar para manter mentiras e pecados, o quão terríveis nós nos tornamos por causa da nossa cegueira espiritual. Esses homens estão diante da salvação, esses homens estão diante do autor da vida, esses homens estão diante da única possibilidade de salvação que existe nesse mundo, mas mesmo assim eles acusam Jesus para matar Jesus. Verso 4: tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Pilatos agora, diante daquelas novas acusações, voltou a interrogar Jesus. Mais uma vez ele deixa os judeus fora da fortaleza Antônia, entra dentro da fortaleza para perguntar Jesus acerca daquelas acusações que os sacerdotes e o sinédrio estão fazendo. O governador romano já tinha percebido a astúcia dos judeus, ele já tinha percebido que Jesus era inocente, e se você tiver dúvida disso, deixe-me ler o verso 10 para você. Pois ele, Pilatos, bem perseguia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Pilatos tinha certeza que Jesus era inocente, e a pergunta então é: diante dessa certeza, por que Pilatos vai interrogar Jesus? Em primeiro lugar, segundo Donald Carson, porque no sistema judicial romano era necessário que um prisioneiro se defendesse, mesmo que o juiz percebesse sua inocência, ele precisava se defender. Você pode ter noção disso, por exemplo, nos capítulos finais de Atos, quando Paulo se defende perante Pórcio Festo e Félix, ambos governantes romanos. Paulo sendo inocente, acusado falsamente, aqueles homens percebendo que era por inveja também que eles acusavam Paulo, mas mesmo assim, Paulo, por ser cidadão romano, sabendo do procedimento romano de autodefesa, Paulo se defende. Jesus aqui então está sendo incitado por Pilatos à autodefesa, porque este era o procedimento natural dos romanos. Ele precisava mostrar os motivos da sua inocência. Em segundo lugar, veja que esse texto é uma reprise do julgamento que Jesus tinha passado nas mãos do sumo sacerdote Caifás. Em Marcos 14:60, parece quase um copia e cola. Diz o seguinte: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? E o verso 61, Jesus guardou silêncio. Ao que tudo indica, ao juntar a maneira como Pilatos está julgando Jesus e a maneira como o sumo sacerdote Caifás está julgando Jesus ou julgou Jesus, eles possuíam um conceito errado de justiça.
Normalmente, no direito, é comum que a pessoa seja considerada inocente até que se prove o contrário. Todos nós somos inocentes, até que se prove o contrário. A gente não precisa estudar direito, é só ver filme, série. Esse princípio do direito está sempre presente. A pessoa que está sendo acusada deve ter contra ela provas contundentes para mostrar que de fato ela é culpada. E caso não haja provas contundentes, ela não pode ser condenada. Isto é, o ônus da prova está nas mãos sempre daqueles que acusam alguém de algum delito. Curiosamente, o nosso código de disciplina, para nós fazermos uma queixa ou denúncia, isso está ali, precisamente preceituado, que se nós não pudermos comprovar aquilo que estamos queixando ou acusando, nós vamos ser julgados como difamadores. Mas veja que o procedimento de Pilatos e Caifás funciona o contrário. Isso é, eles querem que Jesus prove a inocência deles. Por isso, o pastor William Hendrickson disse: a impressão que nós temos é que Caifás e Pilatos partem do pressuposto de que uma pessoa é culpada, a menos que prove ser inocente. E meus irmãos, é verdade que isso para um ímpio como Pilatos até passa, porque Pilatos é ímpio, mas para aqueles líderes judeus não, porque eles conheciam a palavra, e eles sabiam que para condenar pessoas à morte, era necessário apresentar um testemunho convincente para que isso acontecesse. Lá em Deuteronômio 17,6, diz: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Esse texto implicitamente está mostrando que, para uma pessoa receber a pena capital, é necessário provar de maneira clara, de maneira contundente, veemente, de maneira a não deixar qualquer tipo de dúvida que a pessoa sim é réu de morte, mostrando então que a inocência dela é pressuposta até que se prove o contrário. Esse é um princípio do direito canônico das Escrituras. Na perspectiva de Deus, o ônus da prova eram deles, eles deveriam acusar Jesus e através de fatos provar que Jesus era pecador e não forçar Jesus a defender sua inocência. Então esses homens, sacerdotes vis, além de mentir, eles estão pervertendo o direito da palavra de Deus, que eles deveriam defender. E veja, como eu disse, isso é de se esperar dos ímpios, do direito dos nossos dias, que não é direito, mas isso não deve ser esperado daqueles que pleiteiam e defendem a moralidade da palavra. E aqui nesse versículo, ao mostrar que esses homens, junto com Pilatos, têm um conceito errado de justiça e que estão contra Jesus, nós temos uma triste lição: como líderes religiosos corruptos se coadunam a líderes políticos corruptos contra os inocentes. Quantas vezes você viu nas Escrituras isso acontecendo? Leia a história de Davi e você vai ver sacerdotes corruptos, profetas corruptos, junto com o ímpio Saul contra Davi. Você pode ler, por exemplo, o livro de Jeremias, em que o ímpio Zedequias, junto com os ímpios sacerdotes da época de Jeremias, quiseram matá-lo, jogaram no poço de lama, e ele só não morreu por causa da providência de Deus. Além disso, nós poderíamos tirar exemplos históricos claríssimos. É só você se lembrar da Maria Sanguinária, juntamente com o bispo da Cantuária, lutando contra os puritanos, que os levaram à evasão para os Estados Unidos. Ou seja, a Bíblia, a história está cheia de exemplos de pessoas políticas que se unem a maus religiosos, líderes fraudulentos da igreja, e que são contra a verdade, a palavra de Deus. Observe quantos pastores hoje, líderes falsos,
são a favor do politicamente correto, da cultura woke dos nossos dias. Hoje há igrejas que se coadunam a políticos que, por exemplo, ordenam homossexuais para serem pastores. Queridos irmãos, aonde a Bíblia nos dá respaldo para essas coisas? E estas pessoas ainda perseguem aqueles que querem ser sérios, mostrando que nós somos intolerantes, nós não amamos, nós não somos do espírito cristão verdadeiro. Mas eu lhe pergunto, será que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenaria um homossexual para ser pastor? Se o próprio Cristo, na boca do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, diz que o homem iracundo não deve ser eleito um presbítero, que um homem que já tem outro casamento não deve ser eleito presbítero, que um homem que tem filhos desviados não deve ser eleito presbítero. Você acha que Jesus admitiria tal ordenação? É óbvio que não. Mas Jesus, aqui, ao ser acusado, ao sofrer na mão desses perversos, Jesus faz isso para a nossa salvação, mas Jesus também faz isso para nos deixar um exemplo. E Pedro escreve interpretando o que está acontecendo aqui. Pedro disse o seguinte: porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus nos dá aqui um procedimento verdadeiro do servo de Deus. Ele não deve retorquir com dolo nenhum tipo de acusação, não deve fazer ameaças, não deve apelar, não deve fazer através de maneira abrutalhada uma defesa a favor de si mesmo. Antes, Jesus ensina a adornar a nossa inocência com uma vida de piedade, nos entregando a Deus. Deus sim julga todas as coisas corretamente. Deus sim haverá de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Por isso, diante de falsas acusações, diante de pessoas que querem nos prender com dolo e fazer-nos mal, às vezes nós vamos precisar nos calar. Veja o que eu estou dizendo: às vezes, não sempre. Por quê? Veja o verso 5. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Marcos nos mostra que diante daquelas acusações e diante da maldade dos judeus e de Pilatos, Jesus não responde àquelas acusações. O texto diz: ele guardou silêncio. Mas, meus irmãos, nós precisamos interpretar bem isso aqui. Por quê? Quais são os motivos que Jesus guarda silêncio? Primeiro motivo: Jesus guarda silêncio agora, e eu vou mostrar que ele se defendeu antes, porque ele sabe que Pilatos havia percebido a mentira dos judeus, e que Pilatos já o havia considerado inocente. Porque Jesus, pelo 9º mandamento, ele deveria ter se defendido, caso o governador Pilatos não tivesse percebido que aquelas acusações eram mentirosas. A palavra de Deus exige a conservação e a promoção da verdade entre nós e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, quando nós somos chamados a dar testemunho. E aqui eu quero mais uma vez usar o exemplo de Paulo. Paulo, além do princípio romano de autodefesa a qual ele praticou, ele se defendeu naqueles momentos porque ele sabia que estava sob juramento sobre o tribunal de César e era necessário, pela lei de Deus, ele se defender. Além do mais, aqueles homens não tinham todas as provas necessárias,
Só depois que ele deu testemunho perante Berenice e Agripa, que eles então chegaram à conclusão que Paulo era inocente. Até todo o procedimento chegar ali, e durou 2 anos, Paulo passou se defendendo. Agora, Jesus aqui, ele se mantém em silêncio, porque ele percebeu que Pilatos tinha visto a sua inocência. E veja como o verso 5 é aqui um contraste entre o verso 2. No verso 2, quando Pilatos não sabia a verdade sobre Jesus ser rei, Jesus responde. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? O que Jesus fez? Respondeu: tu dizes. Ou seja, quando Pilatos não sabia da verdade, o que Jesus fez? Se defendeu, porque ele tinha obrigação pelo 9º mandamento se defender. Então ele tinha que dar ali um testemunho verdadeiro de si mesmo, e mostrar para aquele homem que ele era um rei piedoso, espiritual, eterno, salvador do seu povo, e não o rei o qual ele tinha sido acusado. Então esse é o primeiro motivo de Jesus não responder, ou seja, Pilatos sabia a verdade. O segundo motivo é que Jesus sabia muito bem, e os líderes judeus sabiam, que eles não tinham provas para suas mentiras, ou seja, eles tinham o ônus da prova, eles não tinham testemunhas idôneas, eles não possuíam provas contra Jesus, para acusar Jesus e tirar o crédito do bom nome de Jesus. Era só quem estava muito comprometido com a mentira que não iria perceber. E veja, quando nós olhamos para o julgamento, nós vamos ver isso nas outras semanas. Pilatos condenou Jesus por ser o rei dos judeus? Não. Pilatos condenou Jesus por conveniência, porque os judeus acusaram Pilatos: se você soltar Jesus, nós denunciamos você para César. E ele sabia que se ele soltasse alguém que segundo a multidão se declarava rei, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser justiçado. Então Pilatos nunca condenou Jesus, pelo contrário, por 3 vezes ele declarou Jesus inocente. Então não tinha necessidade de Jesus se defender. Agora, o maior motivo de Jesus não se defender é um motivo teológico. Qual o motivo? Jesus guarda silêncio para cumprir o que a palavra de Deus havia profetizado acerca dele lá no Antigo Testamento. Isaías 53 verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O profeta Isaías mostrou que o Messias, o nosso Salvador, ao ser julgado, ao estar diante daqueles que lhe iriam arrancar o couro, como os tosqueadores fazem das ovelhas, ele não iria retorquir, ele não iria responder, ele deveria sofrer como ovelha muda, ele não deveria clamar, gritar, reclamar, ele sofreria pacificamente para salvar seus eleitos. Portanto, quando nós vemos Jesus abrindo mão da sua ampla defesa, ficando em silêncio, nós vemos que Jesus abre mão dos seus direitos como homem, para que a profecia se cumprisse na vida dele, para que ele fosse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era necessário que ele não respondesse, que ele não anulasse aquele julgamento, e ele então fosse condenado pelos romanos, e fosse morto como um Cordeiro de Deus. Além disso, Jesus, ao não se defender e abrir mão de falar naquele momento, Jesus está cumprindo uma profecia que ele mesmo havia dito, que os judeus iriam entregá-lo nas mãos dos romanos, e os romanos haveriam de fazer o que quisessem com ele, e condenariam ele à morte, e o matariam. Então aqui, Jesus não está só provando que o Antigo Testamento é verdadeiro, mas que também ele como profeta era verdadeiro. E aí é interessante porque Jesus, ao não se defender, ele está dando uma prova contundente, que ele é o rei, que ele é o Cordeiro, que ele é o Salvador.
E é por isso que ele se cala, porque ele sabe que ele tem que sofrer a vergonhosa morte de cruz, que ele tem que obedecer a Deus, que ele tem que se fazer um servo de Deus, para que a sua justiça fosse imputada a todos nós, para que ele pudesse nos resgatar da maldição da lei. Ele tinha que fazer maldição, ele tinha que sofrer na própria alma e no próprio corpo as nossas misérias, as injustiças dos nossos pecados. Então, o silêncio de Jesus é por esse motivo. E veja que isso causou admiração em Pilatos. Diz o texto que Pilatos muito se admirou. Pilatos se admirou, em primeiro lugar, porque Pilatos se confrontou muitas vezes com homens que, ao serem trazidos à sua presença, se defenderam de maneira loquaz e excitada. Ou seja, aqueles homens anteriormente que foram trazidos diante de Pilatos sempre se defenderam, sempre falaram muito, sempre tentaram se livrar. Deixa eu dar uma ilustração. Se você fosse na cadeia hoje, qual era o percentual de presos que diria assim: eu estou aqui porque eu mereço, eu sou mau e eu preciso estar aqui? A maioria deles vai falar o quê? Ô chefe, eu sou uma vítima da sociedade, ou eu estou aqui injustamente, né? E ainda vai xingar o policial, né? Foi o gambezinho que fez isso comigo, né? É só ver nos jornais, né? Abre aí um jornal no YouTube, na televisão, que você vai ver pessoas pegas em flagrante, dizem de si mesmos: sou inocente, e se defendem, e usam eloquência, vibração para fazer isso. Agora imagine uma pessoa que é vista como inocente não se defender. Isso choca, não é mesmo? E Pilatos sabia que Jesus era inocente, então ele está chocado, ruborizado. Como que esse homem inocente não está se defendendo? Em segundo lugar, existe um grande contraste entre a pessoa que está diante de Pilatos e a pessoa que foi acusada de diversos crimes. Meus irmãos, Jesus foi acusado de ser um homem amotinador, um malfeitor, alguém que foi acusado de sedição. Pessoas assim são soberbas, presunçosas, problemáticas, agressivas. E está diante de Pilatos alguém serene, quieto, tranquilo. E veja, Jesus estava ali, quieto, tranquilo, sereno, e ele já está 48 horas sem dormir, apanhou a noite toda, está ali diante de Pilatos, todo moído, com o rosto inchado, provavelmente sangue escorrendo, uma vestimenta humilde. Você acha que esse tipo de pessoa é alguém que é um sublevador, um agitador das massas, um governante político que quer levar os judeus contra Roma? Então, quando Pilatos olha para Jesus, ele vê alguém totalmente diferente daquilo que ele foi acusado. Pilatos se depara com um homem humilde, um homem que falou de coisas espirituais, que falou de coisas concernentes à verdade, que chocou ainda mais Pilatos, ao levar aquele homem a perguntar: o que é a verdade? É esse tipo de homem que é um sublevador, um agitador, um assassino, igual ele está sendo acusado? Um ladrão? Por isso que um comentarista, ele disse muito bem sobre esse texto: o silêncio de Jesus falou mais alto que qualquer palavra que pudesse ser dita por Jesus. Esse silêncio se transformou em condenação daqueles que lhe estão atormentando, e esse silêncio era a prova de que Jesus era o Messias, o Salvador. Com o silêncio de Jesus, ele levou um ímpio a admirá-lo. Com o silêncio de Jesus, ele nos deu uma prova que ele é o nosso Salvador. O julgamento de Jesus, então,
prova que suas palavras eram verdadeiras, que ele era um homem da paz, que ele era um homem da nossa salvação, que ele era um homem que veio aqui pagar o preço dos nossos pecados, levar sobre ele o fardo da lei que pesava contra nós, o escrito de dívida que nos era prejudicial. E é esse Jesus que desde a fundação do mundo foi morto, como disse João, é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, que nós cremos como Salvador. Um homem perfeito, um homem que obedeceu a Deus em todas as coisas, um homem que se submeteu à vontade do Pai, inclusive no sofrimento mais atroz, no corpo e na alma. É esse Jesus, que é o Deus eterno que se fez carne, que se humilhou, que decidiu passar por todas essas coisas, que é a nossa salvação. Esse Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus que quer dar dinheiro para a gente, não o Jesus que quer fazer a gente ser feliz aos moldes do mundo. Esse Jesus é a verdadeira paz. Esse Jesus é que deve ser admirado. Veja o quanto Pilatos admirou Jesus. E a pergunta que eu finalizo a exposição para passar para a aplicação é: o quanto você admira Jesus? Primeira aplicação. Nós vimos nesse texto quantas acusações terríveis aqueles líderes fizeram em relação a Jesus. Segundo o puritano Matthew Henry, podemos tirar disso uma aplicação valiosa, que os homens religiosos, quando se corrompem, se tornam os piores tipos de pessoas. Os homens religiosos, os líderes das igrejas, deveriam ser os melhores, deveriam ser aqueles que mais defendem a palavra, a lei, a vida santa, mas esses, quando se corrompem, são os piores. Nós temos visto isso na vida religiosa do nosso país. Quantos pastores hoje, se você ligar a televisão, são exemplos terríveis de pessoas que tomam dinheiro dos, entre aspas, fiéis, vendendo água benzida, curada, dedicada. Quando que Jesus dedicou alguma água a Deus e falou assim: essa água a partir de agora vai curar? Quando os apóstolos fizeram isso? Gente que está vendendo feijão ungido, água do Rio Jordão. O que eu quero saber da água do Rio Jordão? Abana e Farfá são muito melhores, como diria o leproso. Queridos irmãos, são esses homens que estão pervertendo a verdadeira religião e que infelizmente são aqueles que tomam o nome de evangélicos. Veja, quando você se identifica como um evangélico, as pessoas já olham para você com aquele pensamento: ih, não é? Segunda aplicação, seguindo nessa linha, eu quero falar qual era o problema desses homens: a avareza. Sabe por que esses homens odiavam Jesus? Sim, inveja, mas mais do que inveja, eles queriam proteger aquilo que Jesus havia condenado eles naquela semana. Eles queriam proteger a religião que lhes enriquecia. Naquela semana Jesus entrou no templo, expulsou os vendilhões e disse para eles: vocês transformaram a casa de oração do meu pai em covil de salteadores. Ou seja, eles odiavam Jesus, porque Jesus tocou na parte mais sensível do ser humano, que não é o olho, é o bolso. E você pode abrir as páginas hoje de notícias e ver quantos exemplos negativos, não só de líderes religiosos, mas de líderes políticos, que fazem de tudo para enriquecer, levam uma vida pecaminosa para enriquecer.
Meus irmãos, parece até brincadeira, mas à guisa de exemplo, alguns anos atrás, no zoológico de Belo Horizonte, percebeu-se que havia um desvio milionário de dinheiro. Eles estavam comprando carne para o leão, né? Para, sei lá, hiena, o tigre, o que é que tem lá no zoológico. Tem muitos anos que eu não vou naquele zoológico, graças a Deus por isso, mas a preço milionário, sei lá, comprando pé de galinha, comprando miúdo, a preço de picanha argentina maturada não sei quantos anos. Olha a que ponto o ser humano chega por causa de dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse perdido o culto hoje, você ia ficar triste? Agora, se você tivesse perdido R$1.000 hoje, o que ia te deixar mais triste? Terceiro lugar, note que esses sacerdotes, por causa da avareza e do seu coração endurecido, eles se preocupam mais com dinheiro do que com a sua salvação. Infelizmente, a grande massa de cristãos dos nossos dias é assim. São pessoas que se preocupam com as coisas dessa vida, elas não se dedicam às coisas espirituais. A maior parte do seu tempo é gasto com lucro financeiro, com as suas conquistas pessoais, com o seu lazer. O dinheiro dessas pessoas é gasto apenas com o seu bem-estar pessoal, com as suas casas, suas famílias, seus carros, suas viagens, seus estudos. Seus dons e talentos são gastos nos seus trabalhos para ganhar um bocado de dinheiro, um futuro melhor. As pessoas se preocupam muito mais com a aposentadoria do que aonde elas vão passar a eternidade. Não seja como essas pessoas. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o dinheiro, buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas são acrescentadas. Quarta aplicação. Agora eu vou aplicar o 9º mandamento em diversos aspectos. O 9º mandamento ensina que nós não devemos difamar o nosso próximo, nós não devemos mentir acerca do nosso próximo, nós não devemos manchar a reputação do nosso próximo, e mais, que nós não devemos pensar mal do nosso próximo. Foi exatamente isso que os sacerdotes fizeram, e é exatamente isso que a grande massa de pessoas fazem, e de cristãos: mentem, difamam, fofocam, na igreja ou fora da igreja. As pessoas têm um prazer especial de falar mal do próximo, tanto que muitas vezes nas nossas casas, uma das coisas que a gente conversa da igreja não é sobre a pregação da palavra, sobre o ensino, é sobre as pessoas, não é mesmo? Você viu o irmão? Ah, fulano, quantos domingos ele não vai na igreja? Mas já ligou para ele para saber por que não foi? Já orou por ele? Ah, Beltrano, ele foi pego em adultério. Mas você já foi lá consolá-lo? Já foi lá exortá-lo? Jesus disse que toda palavra frívola que sair da nossa boca será julgada por Deus no último dia. Por isso, tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado para não ser um fofoqueiro. E veja se não é assim que nós somos. Se alguém na igreja nos faz mal, nós procuramos aquela pessoa para endireitar a nossa vida com ela? Não, a gente procura o pastor e fala: pastor, fulano fez isso comigo. Qual que é o nome disso? Fofoca. Em Mateus 18,15, Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Fofoqueiros. Quinta aplicação: este 9º mandamento também ensina a proteger o bom nome do nosso próximo. Na verdade, não basta só não falar mal das pessoas, mas também devemos defender o próximo.
Quando as pessoas fizerem fofoca do nosso próximo, nós devemos repreender tais pessoas. Ó, fulano, eu quero hoje te falar de Beltrano. Quero ouvir não, irmão. Se você tiver algo contra ele, vai lá e fala com ele. Eu não quero ouvir. Nós temos é que falar bem das pessoas, reconhecer suas proezas, suas características, suas bênçãos, alegrar com ela. Não é isso que Paulo diz? Alegrai com os que se alegram. Leia capítulo 16 de Romanos. Quantas pessoas Paulo elogia, falando: fulano me serviu, Beltrano estava antes de mim no evangelho, admitindo o bom nome das pessoas. Leia a terceira carta de João, é uma carta inteira na Bíblia que trata da defesa de um bom nome de uma pessoa, Demétrio. A Bíblia tem uma carta, um livro inteiro, que nos ensina a cumprir esse mandamento, a defesa do bom nome de uma pessoa. Que bonito, né? Sexta aplicação: esse mandamento nos ensina a adquirir um bom nome em nosso procedimento bíblico e fiel a Deus. Queridos irmãos, se nós saíssemos pelas ruas dessa Curvelo e fôssemos em alguns estabelecimentos, o que as pessoas diriam sobre você? Se você desse a oportunidade de algum de nós conversar com seus vizinhos, o que os seus vizinhos diriam sobre você? O que as pessoas que trabalham com você diriam sobre você? Nós primeiro, antes de defender o nosso nome, nós temos que ter um bom nome. E então, sim, defender o nosso nome. Quando? Quando for prejudicial à verdade. Quando aquilo que disserem contra nós for mentiroso e aquele que ouviu não sabe da verdade. Igual Jesus fez no versículo 2. Você é rei? Sim, eu sou rei. Sou um rei espiritual, mas não sou rei político. Jesus ensinou a gente a defender o nosso bom nome, quando as pessoas não sabem se aquilo que é levantado contra nós é verdade. E Paulo é um exemplo positivo sobre isso. Eu convoco os irmãos a lerem durante essa semana os capítulos finais de Atos, desde que Paulo foi preso, como ele defendeu o seu bom nome. Mas primeiro ele tinha um bom nome. Sétima aplicação. Então você pode perguntar: pastor, por que no verso 5 Jesus não se defendeu? Ele quebrou o mandamento? Não. Jesus aqui nos ensina quando nós não precisamos defender o nosso nome. Quando? Quando aquilo que nós somos acusados for mentiroso e todo mundo sabe que aquilo é mentiroso. Nessa circunstância, nós somos chamados a fazer o quê? A sofrer como Jesus, calado, aprender o princípio de que Deus é quem será o nosso escudo, a nossa defesa. Oitava aplicação: note a mansidão e a humildade de Jesus diante daqueles que o acusaram de muitas coisas. Jesus aqui, meus irmãos, nos ensina a ser mansos e humildes. Jesus não proferiu qualquer murmúrio, Jesus não lançou nenhum impropério contra os seres humanos e contra Deus. Ele nos ensinou a sofrer de maneira piedosa. Por isso que no princípio do nosso sermão eu perguntei: no seu sofrimento, como você age com a sua boca? E aí veja a diferença do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão, quando Deus o acusou de coisas que ele tinha cometido, o que ele fez? Se desculpou e ainda acusou a sua mulher. Jesus, quando foi acusado injustamente, o que ele fez? Como ovelha muda, não abriu a boca. Essa é a diferença
entre o primeiro Adão, que nos condena, e o último Adão, que é Espírito vivificante e que nos salva. Nona aplicação. Nós temos aqui uma lição prática que nós aprendemos com Jesus: a sofrer com paciência, a sofrer sabendo que Deus está no controle do nosso sofrimento. Essa doutrina bíblica que crente não pode sofrer e que Deus não está no controle do nosso sofrimento é mentirosa, porque qual crente na Bíblia que nunca sofreu? E qual crente na Bíblia que sofreu e não foi Deus que mandou? Deus está no controle do nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento é contrário ao sofrimento do ímpio. O sofrimento do ímpio é um prelúdio do inferno. O sofrimento cristão é a maneira pelo qual Deus nos santifica, nos purifica. É por isso que o Salmo 23, muito conhecido, que fala do Senhor ser o nosso pastor, diz que Deus nos conduz por onde? Pelo vale da sombra da morte, que Ele arma uma mesa, mas na presença de quem? Dos nossos inimigos. É um salmo que fala de sofrimento, que o sofrimento é a maneira de Deus pastorear a nossa vida. Espero que você tenha entendido o salmo agora. Em último lugar, Jesus nos ensina a não retribuir o mal com o mal, a suportar o mal na nossa carne. Jesus nos ensina, como disse Paulo, que nós devemos dar lugar à ira, isto é, a Deus e sua ira santa, a sua justiça. Jesus nos ensina aqui que nós nunca devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Eu sei que esse é o nosso desejo, não é? Mas isso é antibíblico. Que Deus nos ajude a sermos fiéis como Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé e encerrar o culto nessa noite com oração e suplicar que sejamos como o Senhor e Salvador Jesus Cristo.